Tá. Deixa eu projetar aqui. Então, nesse mês de agosto, né, os dois primeiros encontros, os nossos dois primeiros encontros, nós tivemos aí a atividade, né, em conjunto com a pastoral, momentos de partilha ali, onde nós recebemos alguns convidados, né, para compartilhar a sua história, para compartilhar a história de vida, né, deles. E esses convidados, vocês perceberam, lógico, vou falar o mais mesmo aqui, né? Mas vocês perceberam que esses convidados, eles tinham como foram convidados com base nas vocações, o que segundo a igreja coloca, né? Então, a vocação matrimonial, a vocação religiosa, que pode ser entre as próprias irmãs do colégio, o próprio Frei, né? A, a vocação do laicato, que é a leiga dentro da igreja, a vocação do ordenato, né, do padre, né, que foi o Luiz Henrique na primeira semana, inclusive. Né? Então, eu espero que tenha contribuído, né, de alguma maneira. A intenção não foi que a intenção não é que vocês se tornem padres, que se formem religiosos. Lógico, se tornarem padres religiosos é a escolha de cada um. Né? Então eles também falaram sobre isso. Né? Mas eu espero que vocês tenham compreendido, que eu tenho certeza que vocês compreenderam, né? Que é para além, né? Quando eles falaram da vocação ali, é para além dessa questão religiosa, né? É algo que a escolha é algo que antecede, né? Eles falaram bastante disso, antecede a vocação é algo que antecede a própria profissão, né? E que essa escolha tem um propósito e um sentido de vida. E é algo que a gente tem discutido nessas aulas, né? Na escolha profissional, que logo mais vocês, né, terminando o ensino médio aí, vocês com certeza já devem ter muita coisa em mente, né? A gente já conversou sobre isso, mas que tem um propósito por trás dessa escolha profissional. E essas pessoas que partilharam, eu espero que eles tenham contribuído nesse sentido. E uma palavra que foi muito, um valor, né, um conceito que foi muito discutido entre essas pessoas, foi o discernimento, né? Eu gosto muito dessa expressão do discernimento. O que é o discernimento, né, galera? Tipo, tem que saber, toda hora eles falavam, é porque eu fiz o discernimento, é porque o discernimento. Teve algum momento que eu não lembro se foi nessa turma, mas teve algumas turmas que eu solicitei para eles falarem um pouco mais sobre o discernimento, porque não é todos que, né, escutam o discernimento, mas basicamente, o que dá para a gente tentar fechar assim, do que seria o discernimento, né? Esse momento de escolha e a escolha com sabedoria. Então vocês estão passando por o momento da escola, principalmente agora no ensino médio, é um momento de discernimento. Por quê? Porque vocês estão tendo contato com várias disciplinas, né, das humanidades, das mais humanas e abstratas possíveis, como filosofia, sociologia, as mais exatas e possíveis. Então vocês têm um leque grande de disciplinas. E desse leque grande de disciplinas e alguns contatos que vocês vão tendo, né, vocês vão fazer a escolha profissional. Ou não, né? Muitos também ainda não têm em mente, vai demorar um pouco mais. Não todo mundo tem que ter em mente já exatamente o que quer fazer da vida, né? Cada um tem seu tempo. Mas o discernimento é isso. É o momento de escolha. Então eu espero que de certa forma vocês participaram muito pouco. Não vou ficar chamando a atenção, porque não tenho coisa para ficar chamando a atenção de vocês, tá? Não vou ficar mais. O primeiro eu acho que teve um pouco mais de participação, mas esse último teve bem poucos colegas que participaram. Fiquei até meio, nossa, a galera tá meio em silêncio. Não sei se vocês acharam, não sei o que vocês acharam. Eu quero até perguntar para vocês. Né? Na sinceridade mesmo, tá, gente? Na sinceridade. Mas eu espero que vocês, nessas partilhas que eles fizeram, que tenha de alguma maneira tocado aí no coração, tenha contribuído, tenho certeza que sim, né? Que tenha contribuído de alguma maneira aí nesse momento de discernimento. E o discernimento, né?
um período, né, gente? Discernimento do casamento. O que é o discernimento do casamento? Ah, então, o namoro. O namoro é um período de discernimento. Vai casar ou não, se aquela pessoa é a sua alma gêmea, né? Colocando essas palavras, não que eu modo de falar. Galera, agora eu quero escutar um pouquinho de vocês. Na sinceridade, o que vocês acharam? O que vocês... Algo chamou a atenção de vocês? Pode digitar aqui, ou falar no chat, no microfone. Eu gostei bastante da palavra do casal, das palavras do casal. Deixa eu ver quem que falou aqui, que eu não consegui ver. Da palavra do casal? Em que sentido? Tem algum ponto assim que você gostaria de destacar para a gente pensar? Eu acho que eles se aproximaram mais da gente. Não sei explicar direito. Sei lá, eu senti isso, ouvindo e observando os dois falarem. Legal, legal, que bom. O Valdir e a Volúnia, né? Que história, né? Dos dois, né? Como que. E vocês vão ter essas histórias, gente. Tipo, que história? Um era ela aqui de Marília, ele lá de São Paulo. Minha história também é. Meu casamento também é uma relação dessa também. Tipo, minha companheira é de Santos, de Santos, gente. Eu sou aqui do interior. Sou aqui de São Manuel, aqui, cidadinha do interior, e por conta da faculdade conheci uma pessoa de Santos. Antes da minha vida eu ia conhecer. Então a história da Volúnia e do Valdir, né, tem essas e a importância das amizades, né? Como que a boa amizade faz um bom meio-campo, né? Para as aproximações, para as nossas escolhas, né, gente? Não só a escolha é, de um namorado, uma namorada, mas as nossas escolhas. Pode falar, Antônio. Vontade aí. Fala, Antônio. Como saber qual é a vocação certa? Nossa, que pergunta difícil, né? Olha, Antônio, a vocação que você está dizendo aqui, vamos pensar no sentido profissional, né? Pode ser? Não é melhor? Porque a gente poderia pensar mais na questão religiosa, mas vamos pensar no sentido profissional. Eu acho que o primeiro ponto para saber qual é a vocação certa, né? Eu acho que, vou ser sincero consigo, né? Acho que eu não quero cair em clichês, estou tentando, tá? Eu acho que é ser sincero consigo e colocar num papel o que você gosta, o que você quer fazer. Pensando em profissão, se é nesse sentido, tá? O que você gosta? Lembra quando a gente fez a bandeira? Que eu pedi, falando, escreve, ali é querendo ou não, um teste vocacional simples, mas é. O que você gosta de fazer? Eu gosto de videogame, eu gosto de computador. Mas eu só gosto de videogame, gosto de computador, mas é algo que você gosta. Então já é um caminho, né? Ou eu gosto de pessoas. Então, eu gosto de pessoas. E o que me interessa? Eu acho que tem que começar por esses passos, né? O que me interessa? Eu gosto das biológicas, áreas que envolvem as biológicas. E dentro dessas áreas, tem alguma profissão que me chama a atenção? Eu acho que é o passo a passo. E é muito importante que vocês realmente coloquem no papel isso. Quando eu falo para vocês escreverem, para não ficar somente na ideia, é nesse sentido, porque quando a gente coloca no papel, a gente visualiza mesmo, né, literalmente, de uma forma bem melhor, né? Eu gosto disso, eu tenho interesse por essa disciplina, e eu gosto de estar com pessoas. Eu vou dar um exemplo, tá? Quando eu terminei, eu sempre fui um aluno esforçado. Eu sempre tirei nota, mas eu era um aluno esforçado. Então era assim, ó. Nas humanidades eu deitava, tipo, eu ia muito bem. Mas nas exatas eu era aquela, meu, tipo, 7. Né? Na minha época eu estudei em escola pública, então era
PSSNS, era esse tipo de sistema. Olha como você é velho. Eu peguei no final, depois, o retorno das notas. Então, sempre era, tipo, mediano ali. Mas nas humanidades eu ia bem, mandava muito bem. E eu gostava muito, tipo, de pessoas, assim. Quando eu senti sobre a escola, foi quando eu estava no meu 3º ano do ensino médio. Eu falei, caraca, eu vou sair da escola e eu gosto muito disso aqui, meu. Tipo, como que eu vou viver sem estar dentro de uma escola? Eu gosto desse ambiente, eu não me via fora da escola, eu estava muito angustiado por. Tô dando meu relato. Então, eu estava muito angustiado. Então, ali, o meu exemplo, eu comecei a perceber, pô, eu gosto de humanidades. Eu ia fazer, inicialmente, eu ia fazer jornalismo. Mas aí, como eu senti muito isso, eu sempre era o jornalismo que eu ia fazer, estava assim na minha mente, jornalismo. Mas no meu 3º ano, do 2º para o 3º, eu comecei a sentir muito isso da escola, falei, meu, nossa, como que eu vou viver? Tipo, eu gosto muito desse ambiente escolar, né? Então eu comecei, falei, então acho que vamos pensar nas licenciaturas. Só que eu não pensei muito no financeiro, né? Eu fui meio tipo, falei, vou fazer o que eu gosto. Mas isso foi foi uma opção minha, foi a minha escolha, por isso que cada um vai seguir a sua. Mas, Antônio, sobre a sua pergunta, como saber qual é a vocação certa, né? Eu acho que é isso, é colocar num papel, pensando em profissão, as suas áreas de interesse, aquilo que te motiva mais, né? Qual que é a motivação? Porque quando você tem uma motivação e faz um sentido para você, o retorno financeiro ele vem consequentemente. Porque você vai ser feliz em fazer aquilo. E quando você é feliz fazendo aquilo, você vai fazer bem. E quando você fizer bem, você vai se destacar sendo um profissional. Porque você vai ter prazer em dar em fazer aquilo. Então, independente de ser médico, engenheiro, arquiteto, administrador, professor, psicólogo, né? Vamos um pouco mais para as áreas do concurso, né? Um policial, né? Vamos pensar nessas outras áreas porque também são profissões, né? Um policial, um advogado, quer ser juiz, bombeiro, né? Pegar essa gama grandiosa de área que vocês têm pela frente. É tentar aproximar o gosto de vocês, né? As habilidades que vocês têm, né? Acho que é muito importante o lance da habilidade e o que vai fazer sentido, o que dá, tipo, aquela, meu, eu gosto disso, eu quero fazer isso, né? Não sei se eu ajudei você, Antônio. E o discernimento, falei aí, hein? E o discernimento é esse período de escolha, né? Esse período do ensino médio é um período de ensino. Por isso que o professor falou que não tem. Não, se eu chegar aqui e falar que faz isso, isso e aquilo, tipo, eu tô sendo um enganador para vocês. Não tem receita. Não tem fórmula mágica. Se tivesse, seria muito fácil. Chegaria, ó, faz isso aqui, faz isso, que você vai descobrir o que você vai querer para sua vida, que é a sua vocação. Tá? Não existe uma. Cada um vai. Mas eu acho que existem alguns instrumentos para isso. Acho que instrumento, conforme eu falei, reflexão, colocar num papel, conversar com pessoas sobre a área. Então, gostaria de ser, pretendo ser um juiz. Vamos pegar uma, né? Juiz, né? Um desembargador. Vamos pegar. Eu sei isso, que isso aqui, meu, vou arrebentar de ganhar dinheiro. Porque desembargador, juiz, ganha-se 30 mil, vamos pegar, tipo, não tô falando que todos, tá? Tô reproduzindo o que as pessoas falam, né? O que seria importante, né? Conversar, buscar um profissional. Pô, será que eu consigo falar com o juiz, perguntar para ele? Ou perguntar para um médico como que é a vida, o cotidiano da medicina, para além da faculdade, né? Eu acho que esses são alguns caminhos. Na minha área foi muito fácil, porque quando eu convivia já na escola, no meu 3º ano, eu conversei com meus professores, né? Meu professor de história falou: Thiago, é isso aqui, meu professor não ganha pouco, não é muito valorizado. Meu professor de história foi dessa forma: o professor não ganha aquelas coisas, a gente não vai ser rico, é desvalorizado, só que eu faço o que eu gosto, eu tenho prazer. Meu professor falou isso: eu tenho prazer de estar aqui, para mim. Então, tipo, foi a resposta que ele me deu, né? Então, essa aqui é a vocação. Bom, galera, isso aí, gente. Mas eu espero que a Volúnia e o Valdir tenha, de certa forma, contribuído, assim como o Frei também. Na semana que passada, vocês. Semana passada não, ontem vocês tiveram, não tiveram? Algum tipo de.
Eu vi lá no mural que vocês tiveram uma live, não teve? Não tiveram? Sim, ontem. Foi sobre o que a live? Foi nesse sentido? Eu vi por cima, meu, que ontem foi um dia pra mim. Eu acho que foi mais sobre faculdade, e aí ele falou dos Hum, cursos, da legal. nota de corte, essas coisas assim, sabe? Da hora. É importantíssimo vocês saberem isso. Que inclusive vamos ver se eu consigo. Não sei. Deixa eu perguntar para vocês, galera, porque aqui a gente pode abrir. Né? Vocês gostariam que eu falasse um pouco mais sobre isso, apresentasse algumas faculdades, falasse um pouquinho mais? Porque senão eu posso preparar umas aulas e a gente discute sobre isso em algumas aulas. Ah, eu gostaria. Seria legal. Gostaria? Sim. Seria... então beleza, eu vou preparar uma. Na semana que vem a gente tem prova, né? Que eu vou até discutir com vocês quanto a essa prova. Mas eu vou preparar o material e aí eu vou tentar discutir com vocês sobre áreas, assim, sabe? As grandes áreas e algumas disciplinas dessas áreas e falar de algumas universidades. Dar uma ênfase nas públicas, tá? E também em algumas particulares, que nós temos faculdades particulares muito boas também. Só que, né, tenta direcionar nas públicas, galera. Tipo, pensa grande, gente. Tipo, pensa, meu, não pensa pequeno, não. Vocês não pensa pequeno. Pensa, tipo, meu, vou para as cabeças, vou prestar, tipo, vou veste, vou querer. Ah, vou passar ou não? Não, mas tenta, presta, pensa grande, tá? Ah, vou fazer aqui em Marília. Não é demérito para ninguém também fazer aqui em Marília nas faculdades particulares, porque são boas também. Tem faculdades muito boas aqui em Marília, tipo, a Unimar, tem cursos muito bons, né? Não é demérito. Mas pensem grande assim, beleza? Mas eu vou preparar o material. Vou ver se eu preparo certinho falando um pouquinho sobre nota de corte, sobre melhor nota de corte e atuação profissional, né? Que eu acho que é muito importante isso. Onde que dá para atuar essa área do conhecimento, né? Essa profissão, né? O advogado, onde que ele pode atuar, né? O professor de filosofia, onde que ele pode atuar? Só dentro de uma sala de aula? Não. Existem outras áreas que podem atuar, mas as pessoas não conhecem. Bom, beleza? Então vamos ver de fazer aí. Vai ser bom, assim, valeu a pena a live. Que eu conversei com a Ana falou que ele era muito bom, só que eu não consegui assistir. Onde foi um dia, assim, para mim, nossa senhora. Ajudou, Ah, eu assim? gostei. Gostou? Acho que valeu a pena, sim. Passou super rapidinho, né? Tipo, usou as 3 aulas, só que foi muito rápido. Então foi bom. Se passou Sim. rápido, foi bom, então. Porque 3 aulas era para ficar cansativo, então o cara é bom mesmo. Pô, legal, bacana. É isso aí, da hora. Mas vou ver de preparar, então, deixar um materialzinho para vocês. A gente discutir algumas aulas. Quem sabe a gente consegue trazer também alguém para falar um pouco sobre as áreas. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Trazer alguns profissionais para falarem um pouco sobre a atuação. Acho que é importante, né? Não tinha pensado nisso, ó, pra vocês. Agora já deu uma. Ver se eu consigo estar fazendo isso também. Que eu conheço algumas pessoas, não sou uma pessoa que conheço muita gente, mas eu conheço algumas pessoas que eu acho que dá para falar um pouquinho da experiência. Acho que vale a pena. Que eu acho que é uma boa mesmo. Vamos lá. Galera, nossa, meio de 5. Gente, semana que vem nós temos uma prova. A gente tem um sério problema. A gente tem uma prova. E o que nós discutimos depois da prova trimestral, da prova periódica? Vou até dar uma olhada aqui, mas a gente não tem muito conteúdo, porque nós fomos pegos aí pela. Nós fomos pegos, na verdade, pela essas 2 semanas, né? Mas não foram jogados fora. Eu quis, inclusive, que fosse na minha aula, tá? E a gente vai estar discutindo nessa prova trimestral. Nós tivemos o planejar o futuro e definir ações. Estou até dando uma colada aqui, dando uma olhada no material. Planejar o futuro e definir ações, onde, deixa eu voltar aqui para vocês, onde a gente se baseou, a gente teve como, né, se baseou com o mito do Ulisses. Lembra-se? Que ele entrou lá na caverna, e aí tinha o Ciclope, e aí a gente discutiu sobre metas, sobre os objetivos, né?
qual que era o plano de ação, a importância do plano de ação para tudo. Eu dou um exemplo do churrasco, que o churrasco tem a atividade, por mais simples que ela tenha, que ela seja, ela tem que ter um plano de ação propriamente, né? E a atividade do Ciclope, ela serviu como base para a gente pensar nesse plano de ação. Qual é o objetivo do plano de ação? Só relembrando, né? Qual é o meu objetivo? Qual que é a minha meta que antecede o objetivo, né? O que fazer, né? O cronograma, o tempo, né? Quem vai fazer, né? Então, eu acho que esses são os principais pontos aí do plano de ação. Então, ali para o Ciclope, para a história ali do canto 9 do Odisseu, era derrotar o Ciclope. Então, o Odisseu, o nosso herói, ele fez um plano de ação, né? Qual era o plano de ação? Embebedar o Ciclope, esquentar um pedaço de lenha, né, em formato pontiagudo, e na hora que o Ciclope tivesse ali chapado de bêbado, utilizando essa expressão, enfiasse a madeira para ele ficar desesperado. Então o Odisseu ali, ele realmente fez um projeto, um plano de ação com objetivo. Qual é o objetivo? Pode ser os mais variados. Lembra que eu coloquei isso aí para vocês? Quais os objetivos ali? Ou chegar a Ítaca, ou sair da caverna. Qual que é a meta? Aquilo que antecede. Aí você pode ir destrinchando. Qual que é a meta? Atingir o Ciclope? Qual que é a meta? Sair da caverna para chegar a Ítaca? Qual que é a meta? Salvar os seus colegas para que todos sobrevivem? Então veja, né? Dentro de um plano de ação, sempre tem um objetivo, a meta e aí o cronograma propriamente dito, onde está, quem vai fazer, onde, qual o tempo que será realizado. Tá? Então foi essas duas aulas apenas essas duas aulas. E o que eu vou pedir para vocês, que vai ser muito simples, né? Eu irei pedir algo relacionado às nossas palestras, às nossas partilhas, tá? Eu já vou adiantar para vocês, a intenção não é grandes surpresas para vocês se derem mal, não é nada disso. Mas o que eu vou estar pedindo? Algo relacionado com o conceito de discernimento, tá? Então, vou pedir vai ter questões relacionadas a esse valor do que é o discernimento, tá? Por que eu estou pedindo isso? Porque foi muito falado, tá, gente? Eu acho que é muito importante isso para vocês, tipo, esse momento de escolha. O discernimento, e eu vou pedir uma perguntinha. Uma perguntinha mais técnica, que é sobre qual o significado, basicamente, quais são as vocações dentro da igreja. Já estou adiantando para vocês, tá? Então, o matrimonial, a vocação do laicato, dos leigos, a vocação religiosa, a vocação do ordenado. Então, vou pedir umas questõezinhas aí envolvendo esse tema, tá? Na prova trimestral de vocês. E vou pedir sobre as nossas duas aulas sobre objetivos e metas e plano de ação, beleza? Algo relacionado nesse sentido. E mais, né? Sobre a aula de hoje, vamos começar faltando 20 minutos, mas é rapidinho. Galera, sobre a aula de hoje, tá? Tem como título, né? Respeito é bom e nós gostamos. Eu quero trazer para vocês o conceito, o valor de respeito. O que é o respeito, afinal? Né? As pessoas falam muito, eu respeito para ser respeitado. Né? O meu limite termina quando começa o seu. Né? Tem algumas salas nesse sentido. E todas essas salas, se a gente for na essência dela, tem uma ideia de respeito. Né? A minha liberdade termina onde começa a sua. Tem todas esses tipos de expressões populares, né? Mas o que eu quero dizer, o respeito, até coloquei grifado aqui para vocês, é muito abstrato, né? Quando a gente fala respeito, é abstrato demais. Por mais que é presente na realidade. Ou seja, por mais que a gente consegue... Isso, tá, Yasmin? Vai ser seguindo a lógica aí das outras provas, tá? Vai ser muito tranquilo, não vai ter problema, não. Isso é muito suave aí para vocês, tá? Então, o respeito, essa palavra, assim como os outros valores, é muito abstrato, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente vê na prática, no cotidiano,
ações que tratam respeito. E quando a gente fala em respeito, logo a gente pensa em outro. Respeitar quem? Quem é o outro? O outro que pensa diferente? O outro que pensa politicamente diferente? O outro que pensa religiosamente? Ou que pensa sexualmente, se eu posso utilizar essas palavras, sexualmente, não sei se é, ou afetivamente, enfim, né? Estou tentando utilizar uma palavra, eu acho que vocês entenderam, o quem ama, então, o outro que pensa diferente do meu, né? Só que eu quero trazer para vocês uma ideia do outro, né, e do respeito, buscando o conceito de... Fugiu da minha cabeça, que inclusive não está aqui no slide, mas agora lembrei, mas de dignidade humana, tá? E pensar o respeito como respeitar o outro como algo a ser desenvolvido. Ou seja, o respeito, esse valor, porque é um valor, né, gente? A gente não lembra que a gente estava falando de valores na outra aula? Quando a gente fala de valores, é algo que pode ser ressignificado e deve ser desenvolvido, né, gente? Assim como o discernimento, assim como aquele série de valores que a gente discutiu nas aulas. Então, o respeito é isso. Galera, acho que vocês têm acompanhado, vocês acompanham todos os acontecimentos, vocês estão ligados aí, né? Rede social, jornais, todas as barbaridades que vira e mexe, vira e mexe não, constantemente está acontecendo, né? E todas elas, se vocês prestarem atenção, se vocês verem muito bem, os extremismos têm uma base do respeito e de não considerar aquele que pensa ou que é diferente, tá? Lembrando aqui, falando diferente, tá? Não como um padrão, tá? Mas assim, que tem um pouco fora do padrão do que a sociedade nos coloca, tá? E como que esse tema aí tem gerado. Acho que vocês viram, acho que é daquele desembargador lá que não estava usando a máscara, né? Acho que vocês, né, acompanharam, né? É um desembargador, né? Que não estava utilizando a máscara, e aí chegou o fiscal para autuar esse desembargador, e o cara falou barbaridades, né? A gente tem visto várias aí no jornal. Ele rasgou a multa na frente do policial e jogou? Isso, como que é? Desculpa. Ele rasgou a multa? Isso, rasgou a multa na frente do policial, falou, nossa, barbaridades, inclusive foi na cidade de Santos também, e rasgou a multa, jogou, belo papel, né, de homem público, né, belo papel de responsabilidade, jogou, né, a folha, né, e mais um... Não foi preso por desacato. E não foi preso, né, Por que não foi preso? Porque aqui no Brasil existe um negócio que se chama, você sabe com quem você está falando? A famosa carteirada, né? É uma herança trágica nossa, que eu acho que talvez vocês tenham até discutido algo um pouco em algumas outras disciplinas, mas é uma herança que infelizmente nós temos, né? É a famosa carteirada. É o cara que tem que está dentro, cumpre uma função dentro do Estado, mas ele não quer seguir as regras. Por quê? Porque ele se acha diferente do outro. Ele se acha diferente no papel de cidadão. Ele não se vê um cidadão assim como o outro. Para ele, por ele estar num posto maior, mais prestigiado, né, ele pode dar umas escorregadas nas regras. Né? Então, é a famosa carteirada. Tem muito isso aqui no Brasil. Né? Uma herança, infelizmente, herança nossa. Herança desde da nossa construção como país aí, né, gente? Tem uns belos, eu vou ver qualquer coisa que eu coloco para vocês, mas tem dois textos muito bons que se chama, você sabe com quem, Carnavais, Heróis e Malandros, do Roberto da Mata, que fala sobre isso. É um texto mais antropológico, tá? Eu vi na minha graduação. Mas ele retrata muito bem sobre isso, Carnavais, Heróis e Malandros, e ele fala justamente dessa carteirada do você sabe com quem está falando. Mas, enfim, todas elas falam basicamente, né, se a gente for pensar esses maus exemplos aí, sobre o respeito, né? O respeito àquele que tem um cargo super inferior, né? Que não existe inferior, mas vamos melhorar, né? Menos prestigiado na sociedade, né? Porque existem cargos que têm mais profissões e prestígio, né? Que automaticamente ganham mais.
essas profissões. Então, um exemplo do desembargador, do juiz, né, são alguns exemplos, tá? Beleza? Então a gente vai falar um pouco sobre a ideia, sobre o conceito de respeito, mas pensando a perspectiva aí da dignidade humana, tá? E no desenvolvimento desse respeito, desse valor. Algo que pode ser cultivado e desenvolvido. Com isso, galera, eu trouxe para vocês, isso aqui é uma historinha, depois vocês qualquer coisa lê. Eu trouxe para vocês um texto muito bom, a gente vai ler rapidamente agora, talvez não vai dar tempo, ai gente, falei muito. A História de um Olhar, tá? Que inclusive é daquela mesma autora que eu, na nossa primeira unidade, a gente discutiu, que agora não lembro o nome dela, que fala, meu filho, você não sabe de nada. Lembra quando eram as aulas presenciais, que a gente lê um texto e a autora falava do papel dos jovens? Que era meio contraditório. Eu lembro que houve uma discussão interessante em sala, que teve colegas que foram, alguns colegas que debateram o argumento daquela autora, tal, né? Mas é da mesma, tá? Então, é a História de um Olhar. Beleza? Gente, então isso aqui, só para explicar para vocês, falando sobre respeito, esse material, esse texto também é baseado, quando fala em respeito, num outro mito, né? Um mito grego aí, que é o mito de Prometeu, tá? O que é o mito do Prometeu? O que o Prometeu fez, afinal? O Prometeu, ele roubou o sol. O Prometeu prometeu o sol também. O Prometeu, ele roubou... Prometeu. Ele roubou os fogos, o fogo os fogos dos deuses e cedeu esses fogos à humanidade. E ele sofreu como castigo, né? O castigo dele era subir uma montanha e com essa imagem sendo picada aí por esses animais, basicamente. O que traz, né, essa história? A ideia do respeito como um reconhecimento da dignidade, um comportamento inspirado nesse reconhecimento, tá? Mas não é muito tema, só trouxe aí para vocês. Deixa eu projetar aqui. Vamos lá, galera, sem mais delongas. Sei que falta 10 minutinhos, mas vamos lá. Rapidão. História de um olhar. Vamos lá. O texto é meio longo, eu falei muito no início da aula, mas tá bom. Tá abrindo aqui, galera. História de um olhar. Pronto. Vamos lá. Pronto. Deixa eu ampliar aqui. Deixa eu diminuir aqui e já projetar. Então. Pronto. Pronto, né? Galera, alguém se propõe a ler? Começar a ler? Ou vai ficar Se não tem problema, é ler. Eu leio aqui, é a função do professor, tá? Mas se alguém quiser ler também, que é um texto um pouquinho longo, eu agradeço. Sim? Não? Então não. Se eu cansar, eu vou pedir, hein, gente? Vamos lá. Galera, então a história de um olhar, tá? Presta atenção, porque traz a ideia do respeito, mas o respeito voltado à dignidade humana, e mais do que isso, quando se falar o respeito como um valor que pode ser desenvolvido, tá? Cultivado e desenvolvido através do olhar. E o respeito para aqueles que estão em uma situação melhor. O respeito para aqueles que são invisíveis na nossa sociedade. Então, bora lá. A história de um olhar. Estão conseguindo enxergar normalmente aí? Sim. Beleza, obrigado. O mundo é salvo todos os dias por pequenos gestos, diminutos e invisíveis. O mundo é salvo pelo avesso da importância, pelo antônimo da evidência. O mundo é salvo por um olhar, que envolve e afaga, abarca, resgata, reconhece e salva. Inclui. Essa é a história de um olhar que enxerga e por enxergar reconhece, e por reconhecer salva. Essa é a história do olhar de uma educadora chamada Eliane Vante e de um andarilho chamado Israel Pires. Peraí.
Um olhar que nasceu na Vila Kepas. Dizem que em grego, Kepas, ou Kefas, mas eu vou ler Kepas, porque eu acho que é Kepas. Kepas significa pedra. Por isso, um nome tão singular para uma vila de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo é a cidade do Rio Grande do Sul, tá? A região metropolitana de Porto Alegre, tá? Kepas foi inventada mais de uma década atrás, pedra sobre pedra, em regime de mutirão. Eram operários da indústria naquele tempo nada longínquos. Hoje, desempregados da indústria, biscateiros, papeleiros e excluídos. Ou seja, né, essa Vila Kepas ainda em Novo Hamburgo foi um bairro construído por operários, né, daquela região, e hoje, né, pelo que tudo mostra, é um bairro periférico. Quem que reside nesse bairro, né? Quem são os biscateiros? Os biscateiros são aqueles que vivem de pequenos negócios, pequenos comércios, vendendo quinquilharias, né? São considerados biscateiros, papeleiros, né? Ou seja, aqueles que estão às margens da sociedade. Nessa quepa cheia de presságio e de misérias, vagava um rapaz de 29 anos com o nome de Israel. Porque em todo lugar, por mais cinzento, trágico e desesperançoso que seja, há sempre alguém mais cinzento, trágico e desesperançado. Há sempre alguém para ser chutado por expressar a imagem síntese, renegada e assustadora do grupo. Israel, para a Vila Kepas, era esse ícone, o enjeitado da vila enjeitada, a imagem desejada no espelho. Ou seja, ele era o enjeitado, o excluído de uma vila, né? Aquele que está na periferia e está à margem da periferia, né? Retrato do nosso Brasil. Imundo, meio abilolado, mal cheiroso, Israel vivia atirado num canto ou no outro da vila. Filho do pai pedreiro e de mãe morta, vivendo em uma casa cheia de fome, com uma madrasta e uma irmã doente, desregulado das ideias, segundo o senso comum, nascido prematuro, mas sem dinheiro para o diagnóstico, escorraçado como um cão, torturado pelos garotos maus, amarrado, quase violado. Israel era um cuspido, era um apedrejado. Israel era a escória da escória. Pesado, né, galera? Mas é isso, vamos lá. Um dia, Israel se aproximou de um menino de 9 anos chamado Lucas, olhos de amêndoa, rosto de esconderijo, bom de bola, bom de rua. De tanto gostar do menino que lhe sorriu, Israel o seguiu até a escola, até a porta onde Lucas desaparecia todas as tardes, tragado se sabe-se por lá qual magia. Até a porta onde as crianças recebiam cucas e... desculpa, gente, a coisa aqui. Até a porta onde as crianças recebiam cucas e leite. Israel chegou até lá por fome, de comida, de afago, de lápis de cor, fome de olhar. Então, Israel, acho que vocês estão percebendo o percurso, né? Ele conheceu esse menino Lucas e começou a seguir justamente porque o Lucas, essa criança, olhou para Israel, alguém que era excluído na sociedade, né? Então, aconteceu nesse inverno, Eliane, a educadora, descobriu Israel. Ó, presta muita atenção nesse descobriu, tá? Descobriu Israel, desajeitado, envergonhado, quase desaparecido dentro dele mesmo. Um vulto, um espectro na porta da escola, com um sorriso inocente e os olhos de vira-lata pidão, dando a cara para bater porque nunca foi capaz de escondê-lo. Elaine, a educadora, viu Israel, gente. E Israel viu a educadora, né? Viu a Eliane, né? Israel se viu refletido no olhar dessa Eliane. E o que se passou naquele olhar é um milagre de gente. Israel descobriu um outro Israel navegando nas pupilas da educadora. Terno, especial, até meio garboso. Israel descobriu nos olhos da educadora que era um homem, não um escombro. Capturado por essa irresistível imagem de si mesmo, Israel perseguiu o olho de um espelho da educadora. Perseguiu o olho de espelho da educadora, perdão. A cada dia dava um passo para dentro do olhar. E quando perceberam, Israel estava no interior da escola. E quando viram, Israel estava na janela da sala de aula da segunda série C, com meio corpo para dentro do olhar da professora. Uma cena e tanto. Israel, na janela, estava espiando para dentro, cantando no lado de fora, desenhando com os olhos. Quando chamava, fugiam correndo.
escondia-se atrás dos prédios, mas devagar como o bicho acuado, que de tanto apanhar ficou ressabiado, foi pegando primeiro um lápis, depois um afago. E num dia de agosto, Israel completou a subversão, né? Ele subverteu aquela ordem de ele não estar presente na escola. Ele cruzou a porta e pintou os bonecos de papel. Israel estava todo dentro do olhar da educadora. E o olhar começou a se espelhar, se expandir e engolfou toda a sala de aula. A imagem se multiplicou por 31 pares de olhos de crianças. Israel, ou Paria, tinha se transformado em Israel, o amigo. Ganhou roupas, ganhou pasta, ganhou lápis de cor. E no dia seguinte, Israel chegou de banho tomado, barba feita, roupa limpa. Igualzinho a Israel que havia avistado nos olhos da professora. Trazia até umas pupilas novas, enormes, né, em forma de fachos. E um sorriso também recém-inventado. Entrou na sala de aula. O professor estava correndo a leitura, vocês perceberam. Entrou na sala onde a professora pintava no chão e ela começou a chorar. E as lágrimas da professora, tal qual um vagalhão, terminava de lavar a imagem acossada, ferida, fragelada de Israel. Israel... Não está terminando nunca, né? Está terminando. Israel, capturado pelo olhar da professora, nunca mais o abandonou. Vive hoje neste olhar, em formato de sala de aula, cercado por 31 pares de olhos de infância que lhe contam a história. Puxam a mão e lhe ensinam palavras novas. Refletindo por esses olhos, Israel passou a refletir todos eles. E a educadora, olha que interessante, que andava deprimida e de mal com a vida, descobriu-se bela, importante nos olhos de Israel. E as crianças que têm na escola o intervalo entre a violência e a fome, descobriram-se livres de todos os destinos traçados nos olhos de Israel. Olha que interessante essa parte, né? Não sei se... Então as crianças viram naquela história de Israel. Bora lá, terminando. Israel não importa... Você esperar um pouquinho, tá? Não sai da sala não, tá? Eu sei que tá batendo 12:30, mas só um pouquinho, só para concluir. Israel não importava se alguém... Opa, vamos lá. Israel, não importa se alguém não gosta de você. O que importa é que você siga a vida, aconselha Jefferson, de 8 anos. Israel, não faz mal que tu seja grande e um pouco doente. Tu pode fazer tudo o que imaginares, promete Grace, de 9. Israel, se alguém te atirar uma pedra, eu vou chamar o Vandinho, porque todo mundo tem medo do Vandinho. Tranquiliza Lucas, também de 9. Israel, tu me botas na garupa no recreio? A garupa é aqui, tá, gente? Vou carregar aqui, ó. Não sei se quer dizer a garupa da bicicleta, mas pra mim é aqui, tá? E foi assim que o olhar escorreu pela escola e amoleceu as ruas de pedra. Israel, depois que se descobriu no olhar da educadora, ganhou o respeito da vila, a admiração do pai. Vai ganhar uma vaga oficial na escola, já consegue escrever o P de professora. E ninguém mais lhe atira pedras. A educadora, depois que se descobriu nos olhos de Israel, ri sozinha e chora à toa. Parou de reclamar da vida e as aulas viraram uma cantoria. A redenção de Israel foi a revolução da educadora. Em 7 de setembro, Israel desfilou pintado de verde e amarelo, aplaudido de pé pela Vila Pedra. Que paz, né? 18 de setembro de 1999. Galera, o texto é muito longo, por isso que vai ficar até praticamente meio de meio. Mas só para concluir, o biscateiro, Antônio, o biscateiro são pessoas que vivem de pequenas... Como que eu posso resumir para vocês? De pequenas vendas e quinquilharias, sabe? Que passam porta em porta, fazendo uma coisa, outra, vendendo coisinhas, tá? É o famoso biscateiro, tá? Beleza? Ele vai fazendo pequenos trabalhos, tá? É aquela pessoa, vamos pegar um exemplo, né? Aquele que faz um trabalhinho aqui, faz outro ali, faz um reparinho aqui, são os biscateiros, tá? Então ele vivia disso. Pessoal, eu sei que vocês têm atividade 1h30, tem prova não, tem aula daqui a pouco, então eu não vou me alongar, tá? O que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Eu acredito que essa história tenha tocado, né, vocês. Eu acho que é uma história muito boa. Espero que vocês tenham, para mim mesmo, acho que muito significativa.
Mas qual que é o significado, né, dessa história, né? Que como que dentro das nossas pequenas atitudes, as nossas pequenas ações, ela pode representar muito na vida daqueles que são, né, invisíveis perante a nossa sociedade. Nós temos vários invisíveis aí. Se a gente der uma olhada, andar de carro pela 9 de Julho, pela Praça São Bento, pela região central da cidade, a gente vai ver vários invisíveis ali. Que várias vezes a gente está andando por ali e a gente nem olha, mas são aquelas pessoas que estão à margem da nossa sociedade. E aí a pergunta que eu lanço, né, a reflexão que eu lanço para vocês, é esse olhar, né? O desenvolvimento desse olhar de respeito, de compreender esse que está à margem da sociedade, né? E como que esse olhar ele pode resgatar vidas e trazer uma dignidade humana. O que é a dignidade humana? O que a gente dá para pensar como dignidade, né? Que as pessoas tenham os direitos básicos assegurados, que tenham uma alimentação, que tenham uma educação, que tenham seus direitos básicos, né? Então, galera, para a gente já ir finalizando aqui, para a gente não correr muito, repense sobre esse texto, né? Reflita sobre ele. Eu vou deixar ele disponibilizado, tá, na plataforma. Se vocês quiserem fazer a leitura novamente, façam a leitura. Se quiser apresentar para os pais de vocês, façam. Eu acho muito legal. Eu gostaria que vocês refletissem nesse sentido. O desenvolvimento do olhar, né, para aqueles que são invisíveis na nossa sociedade, né, os chamados invisíveis, os imperceptíveis, né, que estão à margem que a gente não olha, né, e que é o outro, né, e qual que é o respeito que a gente dá para essas pessoas. Beleza? Gente, o que vocês gostaram do texto? Um pouquinho longo, mas o que vocês acharam? Gostaram? Mexeu muito comigo esse texto. Gostaria de saber de vocês. Gostou, Antônio? Legal. Gostou, Laura? Bacana. Tocante, beleza. Então, Yasmin, valeu, galera. Mexe bastante. Giovana Lopes, tá. Beleza. Então, pessoal, na semana que vem a gente tem a nossa trimestral, mas vai ser muito tranquilo. Eu vou colocar lá nas orientações de estudo para vocês. Não vai ter grandes problemas. Vocês não terão problemas, assim como também foi na periódica. Foi muito tranquilo, tá? Ainda mais essa sendo múltipla escolha, vai ser tranquilo. A ideia também não é essa, tá? Vai ser que eu preciso de um instrumento avaliativo de vocês. Então, eu vou pedir sobre Ulisses, né, aquelas aulas sobre metas, objetivos e os planos de ação. Vou pedir algumas questões sobre a nossa partilha ali, eu já tinha até falado para vocês, né, sobre discernimento, né, nesse sentido, e o texto de hoje. Mas vai ser muito tranquilo. Professor, Galera, pode falar. Eu não sei se eu sou a única, mas você não acha que vai ser muito complicado fazer uma prova de ensino religioso disso? Teste. De teste? Tem mais alguém que preferia que fosse no formato de dissertativa, galera? Professor, é que a sua matéria era uma das únicas que eu sentia que eu tinha liberdade para realmente debater sobre os assuntos, sem ser cobrado em cima disso. Sim, porque sim. Todas as matérias a gente é cobrado e a gente é avaliado por meio de um número. E pelo menos para mim, eu gostava da sua matéria por causa disso. Eu ainda gosto. Ah, você gostava? Não, eu ainda gosto. É que a gente consegue debater melhor, sabe? Não é por meio de um número. Tá. Tá cansada de ser avaliado por causa de um número. Beleza, tá, ó. Então, galera, é o seguinte. É isso, né? Infelizmente a vida. Mas eu preciso avaliar vocês de alguma maneira. Até naquelas outras, quando não tinha prova, eu avaliava vocês, Maria Fernanda, eu avaliava vocês pelas atividades desenvolvidas. Tá? Então, galera, a gente vai manter a gente mantém esse formato, tá? Obrigado pela consideração, tá? É importante que vocês se coloquem, tá? Pra gente ficar aberto quanto a isso, tá? Sim, professora, eu sempre avaliava, mas eu não sei explicar. Por exemplo, a palestra que a gente teve, eu acho que no meio de
que a gente está passando é essencial ter uma palestra, antes dessa palestra sobre profissão, sobre nota de corte, sobre vestibular, ter uma palestra com um psiquiatra, com um psicólogo, falando com a gente sobre isso, sabe? Porque sim. ter inteligência para fazer um vestibular, tem que ter inteligência emocional. Sim. Professor, pode falar, Ana Clara, pode falar. mas você não consegue dar, tipo, um trabalho, sei lá, pra gente apresentar, pesquisar antes, tipo, mesmo na quarta-feira? Mas vocês acham muito difícil esse formato de múltiplo? Vocês achavam difícil a prova periódica? Professor, não é que é difícil, é que, tipo, na semana de prova, a gente tem um cansativo. monte de coisa para fazer. Aí, qualquer pressão a mais que a gente tiver, já é uma coisa tensa. Por mais que, sei lá, sua matéria seja algo mais individual. Mas a questão é só você estar sendo avaliado em uma semana, onde a gente passa todos os dias sendo avaliado pelo menos 2 vezes, já é difícil, sabe? Aí, não sei, é meio tenso isso. Aí fica pregando uma empatia. A escola fica pregando uma empatia, só que parece que às vezes falta, sabe? Em alguns pontos. Um pouquinho só de empatia. Tá. Então eu vou fazer o seguinte. Infelizmente, meninas, vocês vão me desculpar, mas é isso. Infelizmente, para a semana que vem, eu não consigo estar alterando. Por que eu não consigo? Porque o calendário já está pronto, já está tudo. Não consigo. Mas, conforme eu falei para vocês não irão precisar, né? Vocês não precisarão, né? Se melhor dizer, ficar se debruçando para ficar estudando as questões, propriamente, né? Vai ser baseado nas nossas aulas. Para o terceiro trimestre, o que eu posso fazer? Eu converso, se eu for mantido as provas periódicas, que eu até prefiro ter uma atividade avaliativa, para mim seria interessante, eu peço para eu jogar depois das semanas de provas de vocês. Entendeu? Não ser junto. Terminou as provas trimestrais, terminou as provas periódicas, né, eu posso conversar para daqui uma semana eu ter uma atividade com a turma de vocês. Posso ver quanto a isso, tá? Eu acho que isso dá para fazer. Eu acho que isso fica legal. Aí não ficaria tão pesado para vocês. Vocês não teriam uma prova, mais uma coisa para estudar na semana, né? Já que eu consigo ter essa flexibilidade. Tá? Mas para a semana que vem fica difícil, porque o calendário já está pronto, já é semana que vem. Assim, é muito complicado mudar essas coisas. Não depende de mim, entendeu? Perpassa ao trabalho do professor. E também não adianta vocês conversarem com a... Não estou falando para vocês não conversarem, mas não adianta vocês ir essa semana e levar essa demanda, porque não vai ser possível, porque já está tudo, tipo... A escola tem todo, né, um material, tem toda uma questão de calendário. Mas para o próximo trimestre, a gente revê isso da data. Mas, ô Maria... Aqui. Não, a ideia, lógico, né? Mas não se sinta disso, tá? De ser avaliada por um número. Infelizmente é o mundo que a gente vive, né? Mas e não é, né? É burocraticamente avaliado por conta disso. Né, burocraticamente tem que ter por uma conta de legislação, porque tem que ter uma nota nas disciplinas, infelizmente é algo acima de nós, porque eu também sou avaliado, enfim, né? Mas não fique preso, pelo menos a minha disciplina, eu não espero que vocês fiquem presos a isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? Beleza? Não sei se eu consegui... Não sei se... Obrigada por ter ouvido, professor. Para esse trimestre, fica meio complicado. Mas para o trimestre que vem, eu juro, levo essa demanda, olha, eu acho que eu consigo, eu levo para a Ana para jogar para uma próxima semana, que daí já alivia bem para vocês mais uma prova, tá? Pensei que a ideia não era vocês ficarem incomodados, mas é bom que vocês dêem esse retorno, é interessante, é isso mesmo, tem que ter essa... É que, professor, a escola, ela toma medidas sem consultar os alunos. E, tipo, a gente que faz a escola.
É por isso que muitas vezes os professores não sabem desse nosso lado. Mas eu entendo. É isso aí, gostei. Então, mas muito bom essa posição sua. Beleza? Então, para a semana que vem a gente mantém, tá? E aí, no trimestre que vem, eu juro que eu jogo, a gente repensa sobre essas questões, tá? Principalmente a data, tá? Galera, então a gente fica por aqui. Gente, se surgir alguma dúvida, alguma dificuldade, manda no e-mail, manda lá no grupo para mim, pode mandar individual, não tem problema nenhum, pode mandar a minha cesta lá e manda um áudio, ó, professor, eu não entendi, o que você acha que vai cair, eu dou uma mãozinha para vocês, não vou passar a resposta, a pergunta, claro, mas eu posso já adiantar algumas coisas conforme eu adiantei agora. Galera, um grande beijo a todos aí, espero que vocês tenham gostado do texto e pensar no respeito como uma dignidade humana, do desenvolvimento de um olhar, tá bom? Vocês estão liberados. E eu fico aqui na sala. Caso tenha alguma demanda ainda, eu posso estar ficando aqui. Tchau, Yasmin. Boa semana. Boa semana de provas trimestrais aí para vocês, tá? Uma ótima semana. Valeu!